Eu venho de uma família literalmente destruída pelo crack, né? A minha vida é um testemunho vivo. E eu até estava conversando hoje no trabalho, dando meu testemunho de manhã. Aconteceu uma situação lá no trabalho e eu estava conversando com um colega meu que ele tá muito pesado, assim, para ele carregar alguns fardos que ele vem carregando de pessoas, da família, de pessoas que ele tá se relacionando. E quando eu comentei sobre meu testemunho, eu acabei até me emocionando e, tipo, ele e a menina que trabalha comigo se emocionaram, a gente se abraçou. E foi um momento muito especial, sabe? Falando do meu testemunho. Eu sou a irmã mais velha, tenho a Gabriela e o Bruno também. E os meus pais, eles eram usuários de crack durante, acho que uns 10 anos, por aí. E quando eu cheguei na minha adolescência, a gente começa a perceber que não tem uma coisa muito certa na família, né? Quando a gente vai tendo noção das coisas, né? Ele já era usuário desde a tua infância? Desde a minha infância, sim. Claro, não... Você já cresceu nesse meio? Já cresci nesse meio, exatamente. Então, eu vinha nessa crescente pra adolescência e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada com a minha família, né? E na rua, todo mundo sabia, né? Eu tenho um tio meu até, inclusive, que faleceu de overdose... que era irmão do meu pai, enfim. E a minha avó já estava prestes a separar a gente, tipo, um cenário de caos, né? Os meus pais, eles eram usuários, então eles nunca usaram na nossa frente, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente, sabe? Então eu venho e assim, a gente não tinha nada dentro de casa, e eu sou a irmã mais velha, então eu percebi que tinha alguma coisa errada. E eu fui percebendo essa coisa errada. Então, na época, o pastor Fernando... Obrigada. Que não era pastor na época, que inclusive fez o primeiro podcast, então assiste o primeiro podcast, você vai conhecer o pastor Fernando. Na época era nosso vizinho. Ele era ainda tenente no quartel e ele não era pastor ainda, né? Mas, quando a gente tem uma família, assim, mais socialmente... com dificuldades, na rua todo mundo acaba ajudando, conhecendo, aquela empatia, né? Então, até que teve um dia que o pastor Fernando, ele veio lá em casa, provavelmente ele já estava orando por isso, né? Oferecer ajuda, assim, pra ir pra igreja, né? Daí, num primeiro momento, meu pai não quis e tal, porque a gente sempre acha que não precisa de Deus, né? Quando, na verdade, ele é tudo, né? E a gente sem ele não é nada. Então, eu acho que ele foi insistindo uns 4 meses pra ir, né? E meu pai nunca, e querendo ir e tudo mais. Até que teve um dia que ele insistiu tanto que meu pai então, vamos pra esse cara parar de encher o saco, né? A gente vai. E desde esse dia que o meu pai foi a primeira vez na igreja, tudo mudou. Eu costumo dizer que foi de um dia pro outro, e literalmente foi. Ele não precisou de centro de recuperação, nem ele, nem minha mãe. Porém, o crack, ele acabou corroendo o cerebelo dele, que aqui atrás, uma partezinha do cérebro que comanda os nossos movimentos, a nossa coordenação motora e tudo mais. E acabou parando no hospital por conta disso. E o médico já tinha dado praticamente a certidão de óbito, né? Leva pra casa aqui que não tem mais muito o que fazer. Aí... Isso depois da conversão? Não, ou antes da conversão. Ele já chegou nesse estado. Entendi. Na igreja. Então, as pessoas mais antigas lembram do meu pai, né? Da situação que ele se encontrava. E ele foi pra casa nesse estado. Porque Satanás queria acabar com a nossa família, na verdade, né? Mas ele não conseguiu. Yes! Graças a Deus. Então, aí meu pai foi nessas condições difíceis, né? Ele foi pra igreja. E desde esse dia, a nossa família, assim, tem seguido nos princípios cristãos. Então, eu costumo dizer que eu vivi um milagre, eu sou um milagre ambulante, a minha família é um milagre ambulante, porque aconteceu de um dia pro outro, realmente, né? Não teve recaídas, não foi, tipo, super difícil, não precisou de centro de recuperação, não precisou de tratamento químico. Eles usavam todo dia, e daí depois Exatamente, era praticamente todo dia, quando tinha dinheiro, né? Então, era todo dia. E quando não tinha, ficava naquela abstinência louca de querer, né? E eu costumo dizer, assim, que quando eu dou meu testemunho, eu vejo o Senhor, assim, tirando com a mão mesmo, sabe?
botando a mão lá dentro do coração do meu pai, tirando a vontade da minha mãe. E de um dia pro outro, assim,